Boa noite, meus amigos, meus irmãos, minhas amigas, minhas irmãs. Então, nós vamos iniciar a nossa roda de conversa dessa noite, fazendo a leitura de uma página do nosso Evangelho, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus 11, 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Eu vou pedir ao nosso querido Antônio que faça a prece para nós. Rogamos nesse instante o amparo, a presença dos benfeitores amigos, para que os nossos elos, nossos corações se aproximem, para que as nossas intenções sejam fortalecidas para dar a nossa contribuição ao mundo através do trabalho persistente, continuado, com qualificação contínua no nosso movimento espírita, especialmente a todos nós que temos encargos de liderança, graves responsabilidades assumidas perante a espiritualidade e a nossa própria consciência. Ajuda-nos, Senhor, a cada vez mais entender esse processo, essas responsabilidades e fazermos os esforços de superação, de doação, de priorização para que a tarefa seja cumprida, para que possamos atender a essa intenção, a esse estímulo, a essa oportunidade que as bênçãos da vida nos oferecem nesta nossa reencarnação. Então, nesse instante, com esta presença amorosa dos benfeitores amigos, nós damos por início a nossa roda de conversa, estabelecida pelo nosso laço de compromisso, de amor, de fé e de pacificação. Então, meus queridos amigos, estamos hoje aqui, o Antônio, nosso vice-presidente da área doutrinária, o Vinícius, o nosso coordenador do setor de liderança, o Maicon, lá de Santiago, o nosso coordenador da rede federativa. Eu vou passar rapidamente para os companheiros darem o seu alô, a sua saudação, e depois o Maicon já inicia a nossa conversa dessa noite sobre o PAF e os NTS, né, Maicon? Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É uma grande satisfação nós podermos nos aproximar através da tecnologia, desses recursos que o nosso mundo nos proporciona.
Estamos aqui nesta noite fria, que certamente é em todo o nosso Rio Grande do Sul, mas com o coração aquecido, com vontade de trabalhar, com vontade de planejar, com vontade de cumprirmos cada vez mais com as tarefas e com a programação estabelecidas no nosso Conselho Federativo Estadual por delegação das dirigentes e especialmente dos presidentes das diretorias de cada casa espírita do Estado do Rio Grande do Sul. Então, esse grande movimento espírita do Estado, fortalecido, se representa nesse instante e queremos, então, dar-lhe a devida atenção e cumprir com esses encargos que estamos assumindo. Então, muito obrigado pela presença dos que já estão aqui conosco, dos que depois vão assistir posteriormente a essa roda de conversa e pela oportunidade, então, a divindade de nos reunir nesta noite para esse nosso diálogo. Meus amigos, boa noite. Que bom estar com vocês nessa oportunidade e que nós tenhamos uma reunião muito proveitosa de estudo, reflexão e convite ao nosso trabalho. Tudo contigo, meu amigo. Nossos amigos que estão conectados conosco, que estão ao vivo, né, e aqueles que irão assistir posteriormente. É uma grande alegria a gente poder aproveitar a tecnologia para nos aproximar e para refletir em torno do nosso trabalho federativo. Bom, meus amigos, então, como é que nós chegamos até aqui, né? Por que este tema? Por que PAF e NTE? É importante a gente recordar que nós consultamos o nosso Conselho Federativo, já tem alguns meses, para ouvir as demandas que os nossos conselheiros gostariam de abordar dentro da nossa roda de conversa. E, dentre os temas que surgiu nessa coleta, foi este em especial, o tema PAF, nosso Plano de Atividades Federativas, e NTE, o Núcleo de Treinamento e Estudo. E nós entendemos no momento de planejar, de organizar o cronograma dessa ação, de inserir este tema no momento em que a nossa circular já estivesse circulando, né, e já estivesse de posse na mão das nossas lideranças e que o nosso sistema do PAF estivesse disponível para os agendamentos. Então, hoje, nós vamos poder falar sobre PAF, sobre NTE, falar sobre o agendamento, no dia, no momento em que o nosso sistema passa a estar aberto oficialmente para receber as demandas de 2020. Então, nós vamos compartilhar a tela aqui com os nossos irmãos para que a gente possa conversar juntos aqui com os companheiros que estão em Porto Alegre a respeito deste importante assunto para o nosso movimento. Vocês conseguem ver a tela aí, pessoal? Sim, ok. Joia. Bom, então o primeiro ponto que nós trazemos aqui para começar a nossa conversa é esse que está sendo projetado aí agora. Nós temos ali uma mochilinha dizendo treinamentos. Conseguem ver aí? Isso. Afinal de contas, falar de PAF, o Plano de Atividades Federativas, é falar sobre treinamentos. Então, eu queria já passar a bola para o povo que está em Porto Alegre para falar um pouquinho sobre o que são esses treinamentos do nosso PAF. Então, nós temos algumas definições. A gente sempre busca fazer algum tipo de conceituação em torno dos termos, porque como várias áreas de conhecimento compartilham o mesmo termo, às vezes surgem aquelas discussões assim, não é treinamento, é capacitação, não é capacitação, porque ninguém é incapaz, e fica aquela celeuma em torno de uma mesma palavra. E como Kardec diz que as palavras pouco importam desde que nós nos entendamos em relação a elas, o que a gente fez com relação aos termos que nós usamos? Nós estabelecemos o que a gente quer dizer
quando nós falamos em treinamento. Então, vocês vão encontrar lá no item 2.2 da circular do PAF exatamente a conceituação. Treinamento para o movimento espírita federativo estadual significa é um programa de desenvolvimento de trabalhadores, mediante a facilitação para aquisição de conhecimento e habilidades úteis ao exercício das atividades do centro espírita e no movimento espírita, bem como a reflexão para o embasamento do despertar de atitudes que promovam a educação do ser integral. Então, o treinamento para nós tem essa visão ampla. Ele é um programa, ou seja, é permanente, né, para que a gente desenvolva trabalhadores, de maneira que, facilitando que esses trabalhadores adquiram conhecimento e desenvolvam habilidades para as tarefas que eles fazem no centro espírita. E, além disso, também levando momentos, elementos de reflexão para que isso desperte atitudes educativas nesses trabalhadores e visando, dessa forma, a educação do espírito integral. Então, isso para nós é treinamento, né? É conhecimento, é habilidade e é atitude. É uma forma de nós desenvolvermos competências, de estabelecermos o chá, como a gente costuma a trabalhar na formação de liderança. Então, isso significa treinamento. Toda vez que a gente ouve treinamento, a gente tem que associar com essa conceituação. Para nós, no Movimento Espírita do Rio Grande do Sul, treinamento diz isso, né? Não sei se o Antônio e o Vini querem agregar mais alguma questão nisso aí. Não? Então tá, Maico, devolvendo para ti, meu amigo. Sabe que eu dei uma olhada na nossa circular, assim, não é um número preciso, né, mas a gente tem mais de 50 treinamentos. Eu contei, assim, por alto 53, não é um cálculo infalível, né, mas é um número considerável, né, de treinamentos que estão à disposição da nossa rede. Nossa, é muito chá, né, Maico? É muito chá. Tem que ter muita caneca para todo esse chá. Verdade. Na sequência ali, meus amigos, nós temos unidade de vistas como outro elemento do nosso PAF. Eu vou a bola para vocês agora. Nesse tópico, nós temos que entender também o objetivo em que nós fazemos um PAF, oferecendo essas 53 atividades que o Michael já referiu. Na medida em que é produzido esse material hoje, com o nosso programa de formação de liderança, dos módulos de liderança, né, agora já sendo oferecidos de unificação, que não estão no PAF, né, Beth? São mais esses outras atividades. E as atividades da área doutrinária, tá, que daí seriam possivelmente 46 atividades da área doutrinária, as oficinas das áreas doutrinárias, que são trabalhadas nesse esforço desde 2017 do Programa de Formação de Multiplicadores, onde são formatadas as oficinas, embasadas todas elas nos documentos nacionais das áreas e desenvolvidas as oficinas de tal forma com que a doutrina espírita e esse treinamento continuado seja feito com uma unidade de aplicação em qualquer NTE que nós instalemos no Estado, né, em qualquer das regiões. Mesmo que os multiplicadores sejam diferentes da mesma área, há um fio condutor, há um princípio ajustado, de tal forma, então, que nós não percamos esta unidade e, principalmente, a qualidade do treinamento. Eventualmente, algum ajuste que precise fazer, tanto do ponto de vista do material humano, dos nossos colaboradores, né, quanto do material, eles vêm através das avaliações, que inclusive embasam
para nós percebermos os anseios da nossa rede federativa, as necessidades de cada participante do NTE, para a proposição das próximas oficinas, das próximas ementas de oficinas que vocês já têm à disposição, então, no PAF, que está aberto a partir de hoje. Tá? Você quer também usar, Vinícius? Faça favor. Rapidamente. É sempre bom nós recordarmos que o princípio da unidade de vistas está preconizado na obra kardeciana. Havia preocupação de Kardec no que se refere à Comissão Central, ao projeto de continuidade do movimento espírita, que nós, os espíritas, estruturássemos a unidade de vistas, ou seja, olhar para o mesmo horizonte, ainda que alguma perspectiva possa ser distinta, olhar para o mesmo horizonte. O que permite com que nós, nas atividades de treinamento, passemos a desenvolver nossas ações na nossa base, que é o Centro Espírita, em conformidade com princípios em comum, sob o mesmo horizonte de orientação, sem descaracterizar a atuação espírita, mantendo-a em simplicidade e coerência com as obras fundamentais do Espiritismo. Naturalmente, os treinamentos vão trazer metodologias atuais, conhecidas e úteis no campo contemporâneo de formação de colaboradores do nosso movimento e que também se desenvolvem em outros campos de desenvolvimento de pessoas, mas sempre sob as diretrizes doutrinárias sob as quais nós nos acolhemos. Eu acho importante a gente lembrar disso para que nós compreendamos e possamos compartilhar com os nossos companheiros o que está por trás dessa perspectiva de trabalho. Nortear o nosso trabalho na Casa Espírita por conta da necessidade da nossa fidelidade doutrinária. Tudo bem, Maico. Então, vamos adiante. Conectando com unidade de vistas, nós temos, na sequência, construção coletiva. Já comentamos aqui na fala do Antônio e do Vinícius, de certo modo, já falamos um pouquinho sobre essa construção coletiva. Vocês poderiam nos ajudar aqui, trazendo alguns elementos práticos de como que essas oficinas são construídas coletivamente, para que todo o Estado possa saber que isso não é da cabeça do Antônio? Não que a cabeça do Antônio não seja uma boa cabeça, viu, Antônio? Não é isso. E o Antônio é médium, né? Tudo que ele fala também é uma construção coletiva, de certa forma, né? Nós vamos iniciar e vamos passando, então. Pois então, esta construção coletiva, ela pressupõe um compartilhamento de visões muito importante. O Centro Espírita é a célula fundamental do nosso movimento espírita. Então, nas nossas muitas andanças pelos centros espíritas, quando eu digo nossas, eu estou falando dos presidentes de uniões, dos presidentes dos conselhos regionais e também da diretoria executiva. Quando nós visitamos os centros espíritas, nós vamos recolhendo os anseios, as necessidades, as carências e também as fortalezas de cada instituição. E isso vai formando um agregado de informações. Esse agregado de informações, ele chega até as federativas através das lideranças de unificação, nos seus inúmeros contatos conosco, nas reuniões interregionais, quando nós temos também a oportunidade de fazermos esse diálogo com as lideranças, e tudo isto vai se traduzir em propostas de ações que voltam depois, pelas mesmas lideranças de unificação, até o Centro Espírita. O Centro Espírita vai validar isso nas avaliações que faz quando participa das oficinas ministradas pelas áreas federativas,
através dos seus multiplicadores, e isso vai formando um círculo virtuoso, em que o centro espírita contribui com o seu olhar, a área federativa propõe, volta para que o centro espírita avalie e vem de novo num compartilhamento permanente. O PAF agora é esse momento. Os centros vão olhar essas inúmeras propostas e vão identificar aquelas que melhor se adaptam às suas necessidades nesse momento. Vão agendar para o ano que vem. No ano que vem, eles integrarão esses núcleos de treinamento e estudo, os trabalhadores realizarão essas oficinas ministradas pelos multiplicadores e farão a avaliação. No final do ano, nós vamos recolher as avaliações e vamos replanejar naquele processo que nós chamamos o PDCA: planejamento, a execução, a avaliação e o replanejamento. Então, esta é a construção coletiva que o movimento espírita propõe nesse momento, né, Antônio? Perfeitamente, Beth. E uma situação interessante é que nós atentemos para um detalhezinho. Quanto mais abrangência nós tivermos e divulgação para o PAF, melhor nós vamos recolher os anseios de toda a nossa base de trabalhadores. O PAF, junto com a circular, tá, para o nosso próximo conselho, para o Conselho Federativo que houve em julho, ele foi enviado a todas os @Félix. Cada casa espírita recebeu. Ainda nós temos um pequeno gargalo na situação de que às vezes a presidência recebe e não compartilha com os seus trabalhadores. Quando muito, já é um avanço, a gente fica satisfeito com a diretoria, né? Mas é importante, inclusive, que os próprios trabalhadores participem desse processo e que, de alguma forma, o PAF seja disponibilizado. E hoje está muito fácil isso, as casas têm os seus grupos de WhatsApp, ele vai como anexo, você pode simplesmente selecionar e colar e colocar à disposição ali para que eles possam entender, inclusive, como é que funciona todo esse agendamento das oficinas, né? Porque aqueles que participam, eles se sentem compromissados na hora de divulgação de uma oficina, na hora da participação da oficina, ele vai se sentir muito mais motivado, porque ali está, digamos, o seu anseio sendo atendido, né? Quando é uma escolha ainda às vezes um pouco pessoal, eventualmente, felizmente, cada vez menos isso, a gente verifica que há mais dificuldade de comprometimento e de envolvimento, né? E isso acontece, a gente traz esse assunto, porque ainda hoje mesmo, nós falando com responsáveis por uma determinada área, numa região, e os trabalhadores dizem que tem dificuldade, e o gargalo, às vezes, acontece isso. Chega no e-mail institucional e ele não vai adiante, as pessoas não percebem, né? E, às vezes, a escolha da oficina não atende, às vezes, à necessidade específica do grupo de trabalhadores. Então, é fundamental. Quanto mais nós ouvirmos e compartilharmos, mais, digamos assim, eficaz e eficiente vai ser esse processo de escolha e de organização para o nosso PAF e, logicamente, a qualificação dos nossos trabalhadores do movimento espírita. Nós estávamos observando hoje numa reunião da área de unificação que o nosso plano de atividades federativas remonta à década de 90. Ou seja, é uma ferramenta que vem sendo aprimorada para organizar esse trabalho de treinamento ou formação dos trabalhadores na casa espírita e do movimento espírita. Então, quando nós falamos de construção coletiva, a gente percebe também isso ao longo da história da nossa federativa. E percebe-se que quando uma ferramenta ela já ultrapassa uma década, quer dizer que ela tem sido algo de grande contribuição. E quando nós avaliamos, 2 décadas exatamente, são 2 décadas que nós já temos PAF. Naturalmente não são mais planilhas de Excel, nós progredimos. Já estamos na 3ª. Então é interessante a gente perceber assim, a origem no movimento espírita, que é o processo da nossa organização. E eu gostaria de destacar 2 aspectos assim, de princípios, um aspecto de princípio e outro prático na construção coletiva. O primeiro que a construção coletiva ela garante a impessoalidade.
o que é muito importante para que tenha vigor a tarefa e ela atenda anseios e se prolongue ao longo do tempo. Quando ela é de caráter de cunho pessoal, ela é muito mais transitória, de vida muito mais curta, porque não raro traduz a opinião de uma pessoa, a necessidade de um pequeno grupo, e aqui nós temos uma construção coletiva que atende uma demanda coletiva do movimento espírita. Toda a proposta do PAF traduz uma escuta das nossas lideranças de unificação junto aos companheiros com os quais laboram. Nós temos aí um exemplo, entre tantos outros, que nós vamos referir aqui, que é, por exemplo, o nosso guia de atividades de gestão do Centro Espírita, né? Ele surge como uma demanda, uma lacuna identificada como uma necessidade no que diz respeito à formação de lideranças. A gente produziu o documento coletivamente, equipe de trabalho, gestão federativa, apresentamos aos companheiros, e ele está aberto, inclusive, linkado no nosso site, para sugestões, correções. Com o tempo, surge que outra demanda a partir disso? Olha, nós precisamos treinar as pessoas para lidar com as questões que esse documento traz. Então, vejamos o resultado de um trabalho coletivo. A gente parte de uma escuta atenta, sensível, do movimento espírita. Os companheiros laboram, muitos deles no anonimato. No final das contas, o que a gente tem é um trabalho da federativa, e isso vai se desdobrar em outras possibilidades que um dia vai estar ali no PAF, como treinamento dos companheiros. Muito bem. Outro aspecto do nosso PAF é a agenda comum, que é a nossa circular. Além das atividades de treinamento, daquelas 53 que referimos, nós temos uma série de ações, de atividades que acontecem tanto no movimento espírita do Rio Grande do Sul quanto do nosso país. Eu gostaria de ouvir dos nossos amigos qual a importância de nós termos uma agenda comum, antecipada, com atividades que ainda vão acontecer no ano que vem. Quais são os efeitos práticos disso na vida da Casa Espírita, na vida do movimento de unificação? Ok. Agora nós vamos fazer assim, vamos uma pergunta para cada um, para nós avançarmos mais. Essa vai para ti, Vini. Estava vendo aqui um comentário. Pode repetir, Michael, por favor? Um aspecto importante do nosso PAF é que nós temos uma agenda comum. Então, nós começamos hoje um processo de solicitação dos agendamentos. Então, nós teremos o agendamento das atividades de treinamento, mas, além disso, nós temos também uma série de ações previstas para o ano que vem, ações de cunho federativo que atendem a todo o Estado, algumas regiões, ou mesmo ações a nível nacional. Então, a pergunta é, qual é a importância de nós termos essa agenda comum? Qual é o efeito prático disso na vida do centro espírita, do trabalhador espírita, no planejamento das nossas ações? Fundamental, porque, primeiramente, nós aprendemos a planejar e planejar juntos. Planejamento é uma aprendizagem necessária sempre, do ponto de vista pessoal, quanto dos grupos, sobretudo do centro espírita. Porque ele tem uma série de atividades e serviços a desenvolver que, sem planejamento, ele tende a deixar de lado alguma coisa. Por outro lado, o planejamento em termos de unificação, que essa agenda comum demanda, vai nos ensinar a superar um filho do egoísmo que se chama personalismo. Comumente nós nos referimos a personalismo do ponto de vista individual, de uma pessoa personalista, alguém que quer o destaque, tomar a frente, fazer a sua opinião valer mais que a dos outros, ou o trabalho que realiza. Mas nós também temos o personalismo de grupo, que se refere àquelas situações em que a gente, por descuido mesmo, por desatenção, passa a estabelecer uma agenda da própria casa sem observar, por exemplo, as necessidades do movimento espírita local,
estadual, as construções coletivas dos companheiros, para onde que o movimento está acenando com as diretrizes do plano de trabalho do movimento espírita brasileiro. E quando nós olhamos o nosso PAF, é bom lembrar que ele não é nada mais, nada menos que a materialização das diretrizes do plano de trabalho do movimento espírita brasileiro para o nosso escopo de atuação. Então a agenda comum vai nos ajudar a superar, às vezes, a presença que possa surgir desse personalismo de grupo, do isolacionismo de casa espírita, porque quando nós passamos a ter só a nossa agenda, nós passamos também a não acompanhar as ações do movimento espírita local, o que é muito perigoso, porque a gente tende a se tornar desatualizado, a cultivar práticas que talvez estejam superadas pelo bom senso que o grupo permite-se ter, e também nós corremos um risco, é que a nossa instituição venha a se fragilizar por não se atualizar no que diz respeito a processos de trabalho. Do ponto de vista operacional da Casa Espírita, nos referimos. A agenda comum é formidável, para que também fortaleçamos o ponto que nós vamos comentar daqui a pouco, que é a união dos espíritas. Muito bem, o Vini já fez um spoiler do nosso próximo ponto, né, Vini? Amigos, como é interessante, né? A gente vai aqui falando de treinamento, unidade de vistas, construção coletiva, agenda comum, e as coisas vão se conectando. É difícil falar de uma sem, de alguma forma, ligar com outra. E o próximo ponto que nós vamos chamar a atenção aqui do nosso PAF, que está lá na nossa circular, esse que o Vini falava, da união dos espíritas, que inclusive é uma diretriz do nosso plano de trabalho para o movimento espírita, nossa diretriz 6, e que com este ponto nós já vamos fazendo uma ligação com outro tema que nós estamos hoje refletindo, que é o NTE. Então, a união dos espíritas no PAF, para o PAF, é um objetivo. Ele espera que isso aconteça. Agora, em termos práticos, mais uma vez, como isso acontece? E por que nós estamos ligando este aspecto ao NTE? Quem é que se habilita aí, meus amigos? Isso que tu colocas, né? Já esse preâmbulo ali que já nos descortinou a linha de raciocínio, Michael, é muito importante. Eu gostaria também de lembrar que nós vivemos um momento muito definidor para o nosso movimento espírita, né? Não só no Estado, mas a nível nacional também, cada federativa com as suas estratégias, com as suas lutas, né? Estamos vivenciando esse ano 70 anos do Pacto Áureo, ainda que necessita cada vez mais ser consolidado e vivenciado na prática, né? E isso acontece no macro e vai, digamos assim, vamos colocando um zoom nos micros, né? Nas federativas, nos nossos CREs, nas uniões e no próprio centro espírita, né? Lembramos que não há muito tempo Bezerra de Menezes, através do Divaldo, ele solicita os espíritas, né, nos afirmando que separados nós seremos apenas ponto de vista, e aí fica o personalismo que o Vinícius falava, mas que unidos nós seremos resistência, né? E essa resistência, mais do que nunca, é fundamental para que a gente possa fortalecer realmente o Consolador Prometido, para evitar que ele se dilua, que ele agora, com esse mundo em que abre novas barreiras, com meios digitais, com acesso em que cada um pode influenciar e ser influenciado, né? Se nós não tivermos essa unidade de vistas que já foi falada, essa construção coletiva, nós efetivamente vamos perder, então, a possibilidade de construirmos uma agenda comum e fazer, então, com que essa resistência se materialize em ações comuns para beneficiar, né, e vitalizar o nosso próprio centro espírita para que ele cumpra a sua tarefa, né? E lembramos, e vai ser falado possivelmente ainda hoje, a questão da nossa rede, da nossa célula enquanto centro espírita, o quanto é importante essa conexão no nosso, digamos, na nossa família, em todo o nosso movimento espírita, para que ele possa se manter vitalizado. E o NTE tem exatamente essa possibilidade, né? E essa facilidade, essa
responsabilidade, não só de mantermos os conhecimentos atualizados com as diretrizes nacionais, com uma construção coletiva, e tivemos a oportunidade agora no último final de semana de acompanhar aos nossos diretores da área do estudo no Encontro Nacional dos Diretores da Área de Estudo, em que traçaram estratégias, escutaram e foram porta-vozes das necessidades da área, dessas observações, para planejar, então, ações, enfoques, que, logicamente, vão ser propostas na forma de projetos que vão ser avaliados em todas as comissões regionais e que depois é referendado pelo CFE, um processo que é lento para que possa atingir cada um dos espíritas, cada um desses elos dessa nossa corrente, cada célula do nosso organismo, e saindo então num documento que depois serve de norteador para exatamente embasar aquilo que o Vinícius falava, o nosso princípio, que são dentro dos princípios espíritas, mas um princípio de trabalho para que a gente possa não só operacionalizar, mas também manter esse princípio fiel, observando cada ação, cada dinâmica, cada treinamento, para que ele efetivamente mantenha essa fidelidade com a nossa obra básica, com o pensamento kardeciano, que, com certeza, traduz o pensamento da espiritualidade dos benfeitores da codificação. E o NTE, então, atende àquela necessidade dos espíritas trocarem, de fazerem essa formação, esse treinamento coletivo e trocarem também as experiências, para, como falou Vinícius, a gente reavaliar o que estamos fazendo, porque quando chega uma nova, digamos assim, uma oportunidade de um treinamento, uma nova diretriz, de repente, ou vou validar aquilo que eu estou fazendo já há bastante tempo, ou eu vou aperfeiçoar, não é simplesmente eu abandonar, porque a doutrina e a lei ela é de progresso, então, naturalmente, de tempo em tempo, eu preciso oxigenar, eu preciso avaliar para ver se eu estou dentro das técnicas atuais, dentro das necessidades, da busca que o nosso público-alvo está tendo no centro espírita. Há pouco tempo, o nosso processo de evangelização, de estudo, era diferenciado do que a gente tem hoje. Quando se falasse há 20 anos a possibilidade de nós evangelizarmos bebês, alguém ia dizer, mas é visionário, de que forma? Como é que você vai trabalhar com bebê? Conceitos, inventando coisas. Hoje a gente percebe que nós temos metodologia, temos recursos, temos práticas para fazer. Então, os NTEs nos trazem toda essa riqueza, essa construção e essa troca de experiências que faz com que nós avancemos e possamos efetivamente acolher e atender ao anseio e à necessidade de cada espírito, que gradativamente, a cada década, se renova e que as necessidades se atualizam, podemos dizer assim. Nós temos aqui o Flávio. O Flávio faz uma pergunta, Maico. As atividades regionais organizadas pelos CREs e UMES podem fazer parte da agenda comum do PAF? Tá? Bom, as regionais, sim. Todas as atividades regionais que se inserirem naquele escopo treinamento, ou seja, que for treinamento treinamento ministrado pelas áreas federativas através dos seus multiplicadores, sim. E os encontros regionais, porque cada região pode fazer mais de um encontro regional. Esses constam no PAF. Agora, as atividades promovidas pelas uniões que não estiverem dentro da matriz de treinamento, não, né, Flávio? Porque senão a nossa agenda fica imensa. Agora, sempre é bom as uniões, quando elas forem fazer alguma atividade que não esteja no PAF, olharem para ver se na sua mesma abrangência territorial, enfim, não existam atividades do PAF agendadas. Isso é bem importante, a gente não sobrepor as nossas atividades, para que todos possam aderir e aproveitar da melhor forma possível tudo aquilo que é viabilizado na rede federativa. Então,
Os eventos regionais de capacitação, sim, né, devem constar. Aqui também tem uma manifestação da Tânia que diz, e como esse formato facilitou essa tarefa de escuta e escolha de capacitações. Verdade, né, Tânia? A gente verifica que o processo está bem redondinho, né? A gente é que precisa ir fazendo o passo a passo de tudo isso. Muito bem, então, agora adentrando um pouco mais nos nossos NTEs, uma vez que nós já conseguimos conectar PAF e NTE a partir da união dos espíritas, essa união dos espíritas, nós estamos falando, será que dos espíritas apenas da mesma casa espírita, ou estamos falando de espíritas de uma mesma união, de um mesmo conselho federativo? Esse questionamento ele vai conectar com o próximo aspecto do nosso NTE, que é a otimização dos recursos, seja da alocação dos facilitadores, dos multiplicadores, dos companheiros que estarão ministrando os treinamentos, seja mesmo dos recursos financeiros para a execução da obra. Então, eu gostaria de pedir que os amigos pudessem fazer alguma contribuição nesse sentido. Por que o NTL é importante para a otimização, mas sem esquecer desse aspecto da união dos espíritas? Será que existe NTE de centro espírita? O NTE provoca a agenda em comum, o trabalho colaborativo e o aproveitamento do que vem sendo desenvolvido pelo movimento espírita organizado, no que diz respeito ao conteúdo do treinamento. Então a gente evita desperdício de pessoas que estão capacitadas, devidamente treinadas, mas, pelo contrário, as utiliza nesses treinamentos. A gente evita o desperdício de conteúdo e material produzido e nós evitamos também o desperdício da oportunidade de convivermos juntos, porque o NTE permite isso, que os núcleos, os centros espíritas de uma mesma UME, ou até mesmo os grupos e os centros espíritas de um mesmo conselho regional, venham a estruturar o treinamento em comum. E aquele é um momento de planejamento compartilhado, de ações variadas para que o evento se desenvolva e que pede cooperação, que pede participação. E ainda mais, a convivência no treinamento permite com que nós venhamos a nos aproximarmos, nos fortalecermos, por reconhecermos os pares que estão conosco, atuando junto à falange do Consolador, e também fortalecemos a nossa visão a respeito do trabalho doutrinário, o que também é muito importante para que nós não tenhamos surpresas em nossa seara com adesão a práticas exóticas ou propostas outras. Bom a gente fazer assim, passar um pouquinho pela metodologia, né? Porque a gente vai falando nas questões principiológicas, às vezes pode ficar um pouco meio nebuloso para quem ainda não tomou contato, não leu detidamente a circular do PAF. Como é que essa construção se dá? Então, nós vamos ver que no item 4 da circular, onde fala dos agendamentos, lá no número 3 diz assim: o presidente da União, reunido com as presidências dos centros espíritas adesos, demonstrará o resultado do levantamento das necessidades do treinamento. Então, ele vai pegar todas as necessidades que os centros trazem, adesos e não adesos. Isso aqui também não tem, porque tem muitas casas que não são adesas, mas trabalham juntas e se beneficiam dos treinamentos. Então, vamos pegar a lista das necessidades. Olha, nós temos falta de aplicadores de passe, temos falta de atendentes fraternos, temos falta de evangelizadores. E aí vai lá na seção 6 da circular e vai ver quais daquelas oficinas se encaixam para atender aquelas necessidades. Tá? Aí ele vai
lá no PAF, no software que tem, que o Maico vai mostrar depois, e vai agendar todas aquelas oficinas. Aquilo vai saltar na tela do presidente do CRE, lá no e-mail do presidente do CRE, a qual aquela união está vinculada. Então, o presidente do CRE, após receber essas solicitações de todas as uniões, ele vai marcar uma reunião com os presidentes das uniões e vai ver quais daqueles treinamentos podem ser agendados em nível regional. Isso vai depender de cada região. Tem região em que as uniões são próximas, como o CRE 12, como o CRE 2, tem algumas uniões que são muito próximas. Porto Alegre. E, olha, tem várias uniões pedindo a mesma oficina. Não dá para a gente fazer e reunir os trabalhadores de todo o CRE. Isso é uma decisão que a região pode tomar nesta reunião. Não é? Então, é necessário muita conversa, muito diálogo, para que se estabeleça o NTE. Ele pode ser o NTE, pode ser distrital, como é o caso de Porto Alegre, pode ser municipal, que é o caso das uniões do interior, e pode ser regional, unir várias uniões. Mas tudo isso são combinações que precisam ser feitas entre as lideranças e, principalmente, com os centros espíritas. Às vezes, o presidente do CRE tem que fazer todo o percurso de volta. Ele vai, conversa com o presidente das uniões, os presidentes das uniões, olha, vou consultar os presidentes dos centros, vou ver se é possível. E essa interlocução, esse diálogo, além de aproximar, ele também transfere para os integrantes das instituições esse sentimento de pertencimento, né? Maravilha. A gente pode conectar esse tópico da otimização com uma frase que a Marise está colocando para nós ali no chat, né? Sustentabilidade. Acho que também ajuda a explicar o que é essa otimização em termos práticos. Como o Vinícius falou, otimização, a gente escalar aquele facilitador que está treinado, que conhece aquilo que vai ser abordado, que ajudou a construir, dos recursos materiais, porque nós vamos envolver vários trabalhadores em uma única casa, em um único centro espírita, reduzindo os nossos custos operacionais, mas isso são apenas efeitos para a nossa causa principal, que é a união dos espíritas. E aí nós chegamos no último aspecto que a gente gostaria de enfatizar no NTE, que é a rede, paradigma de rede. Aí nós conectamos os nossos treinamentos com o paradigma de rede. Como é que nós podemos enxergar esse paradigma de rede, uma vez que nós falamos de unidade de vistas, construção coletiva, agenda comum, união dos espíritas e otimização? Nós não poderíamos dizer que tudo isso, se retroalimentando ano a ano, não dá vida a esse paradigma de rede? Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer. E o segundo aspecto aqui, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, será que a gente não pode dizer também que o NTE é um médium do PAF, que é a forma como a gente vê o PAF sendo operacionalizado na prática, meus amigos? Eu já estou até com medo de rodar nessa prova do Maico aí. O que tu acha, Antônio? Vou deixar para tu responder essa. Maico, assim, gostaria de só retomar, né? Lembramos o nosso codificador, que ele deixou uma responsabilidade para nós, os espíritas, muito grande, né? Dizendo que o espiritismo seria aquilo que nós, os espíritas, fizéssemos, né? Mas ele não nos deixou sem um norte, né? Tanto que lá no item 334 do Livro dos Médiuns, ele fala exatamente que nós tínhamos que nos reunir, que tínhamos que nos visitar. E ele próprio fez a viagem de 1862, né? Aquela viagem que fez contato, que realmente deixou instruções, né? Reunia, tirava as dúvidas, que nada mais era que para o espiritismo nascente ainda, aquela sedimentação realmente da base doutrinária, né? Que depois tivemos o período com os continuadores, Delane, Leon Denis, mas hoje a base para nós está muito clara, principalmente para aqueles que estudam a doutrina espírita, né? Mas é fundamental que a gente, através do PAF, a gente consiga operacionalizar, né, as frentes de trabalho do centro espírita, né, que
Possivelmente, hoje, se Kardec pudesse chegar em alguns centros espíritas que tem todas as áreas, né, que nós temos arte, assistência e promoção social, mediunidade, infância e juventude, né, o AEC estruturado, a área de estudos, né, a área de comunicação, ele certamente ficaria muito feliz por esse desdobramento. Mas, na medida em que a gente amplia, é fundamental mantermos essa qualidade nessa formação e essa unidade com os princípios da doutrina espírita. Então, no momento em que nós nos unimos e fortalecemos nesse nosso paradigma de rede, nós damos realmente essa resistência necessária para que a doutrina espírita e os espíritas tenham todo o suporte para enfrentar esse momento de transição, esse momento de luta, né, em que o materialismo, o individualismo, o personalismo ainda, né, faz as suas investidas muito forte contra cada um, e se nós não tivermos, então, muito bem sedimentados esses valores, a nossa fé titubeia e nós acabamos fazendo escolhas que Jesus poderia dizer que é a porta larga, né? A gente quer entrar pela porta estreita, mas sem se machucar, né? E precisa, às vezes, de deixar alguma coisa do lado. E essa questão da rede, né, Antônio, Vinícius, Maicon, os companheiros que estão nos ouvindo, ele traz, primeiro, um desejo que a gente tem, que é de participação. Ele fragmenta um paradigma antigo da hierarquia. Mas, ao mesmo tempo que ele fragmenta esse paradigma antigo da hierarquia, ele também nos atribui uma responsabilidade que é intransferível. Hoje, no paradigma de rede que se implanta, eu não posso mais dizer que o meu centro espírita não recebe a informação por culpa da Fergs. Não, eu sou a Fergs. A informação ela está disponibilizada, ela existe. Então, o meu impulso, a minha participação em buscar a informação é intransferível. Quando eu tinha uma estrutura hierárquica, eu olhava para cima e parece que aqueles que estão acima de mim, na estrutura hierárquica, eles são os responsáveis pelo meu bem-estar ou pela minha desdita. E isso, da mesma forma que me traz insatisfação, também às vezes me retira a responsabilidade. Eu transfiro com mais facilidade. Hoje, o paradigma de rede, ele diz que existe uma horizontalidade, onde nós temos atribuições diferentes, mas nós temos responsabilidade sobre o todo. Então, é tão responsável o presidente da federação, o vice-presidente, o diretor de departamento, quanto o trabalhador que está lá no centro espírita. Se eu faço parte de uma rede, a minha responsabilidade sobre a rede, ela é total. Se o meu centro espírita está desinformado, eu tenho responsabilidade plena sobre isso. Então, é realmente o paradigma novo, que ele nos desacomoda. E eu acho que às vezes até nos incomoda. Porque nós não temos mais de quem reclamar. É, na verdade, a configuração do livre-arbítrio nas nossas vidas. Eu escolho estar isolado ou eu escolho estar integrado. E isso é responsabilidade minha. Não sei se vocês percebem desta forma isso. Percebo, vou ser breve porque tem mais conteúdo pela frente, né? Mas a gente tem mais rodas pela frente isso também. É muito bonito, Beth, o que tu traz, porque combina muito com a proposta. Talvez nós estejamos num momento que estejamos mais atentos às leis divinas, porque está na lei divina a questão da rede, né? A gente comentou naquele nosso livro coletivo União, Unificação,
Caminho para a Humanidade, que a rede foi percebida, por exemplo, entre os astrofísicos, quando foram observar verdadeiras teias estabelecidas no cosmos, teias de hidrogênio. Nós vamos ver no estudo da biologia, o padrão básico da vida é rede. E nós percebemos o quanto dá vitalidade para o movimento espírita e para as organizações de maneira geral, esse trabalho colaborativo em que a unidade, um elo da rede se compromete tanto quanto os outros. Talvez, certamente é o caminho, inclusive, mais democrático de construção, de participação do movimento espírita. Porque ali todos somos corresponsáveis, todos podemos co-criar ferramentas que aprimorem o trabalho. E todos somos convidados a assumir compromisso que sai da esfera daquela fala que critica de fora, mas se coloca o sujeito, o indivíduo, como alguém que compartilha uma oficina de trabalho e é tão responsável quanto aquele que abriu a porta, aquele que varre, aquele que acende a luz, aquele que desencadeia qualquer tarefa. Todos temos o mesmo nível de corresponsabilidade. Essa é uma grande vantagem para a superação do paradigma hierárquico, porque também dali nascem, com mais fluidez, novas lideranças, porque todos vão se sentindo parte. Onde há pertencimento, há colaboradores ativos e há companheiros que vão desenvolvendo seu potencial de liderança. Isso é muito bonito no trabalho que todos podemos desenvolver no momento atual. Muito bom, meus queridos. Apesar da preocupação da Beth com a nota, vocês estão levando 10 em tudo, viu? Ainda bem, porque senão tu já viu, né? Como é que a gente se São apresenta assim para o Cristo depois. Então vamos dar uma olhadinha na nossa tela agora, no nosso slide. A Thaís aqui estava dizendo que conseguiu acompanhar bem a linha de raciocínio, né? Interessante a gente poder ver que essas coisas todas estão conectadas. Então, saindo lá do treinamento, chegando ao paradigma de rede, e essa coisa toda se retroalimentando e mantendo, evidentemente, unidade de vistas, construção coletiva, todos esses aspectos que nós comentamos, que exploramos e que conseguimos também pontuar do ponto de vista principiológico e prático, como essa coisa toda ganha vida no dia a dia do movimento espírita. Então, para dar sequência aqui muito rapidamente, nós temos duas informações bem relevantes, né, para todos que estão conectados conosco, que é o endereço onde nós podemos baixar a nossa circular, está lá na nossa Wikiferx, na seção que fala do PAF. Inclusive, nesta seção nós temos algumas perguntas e respostas frequentes que podem nos ajudar a compreender outros aspectos do PAF que não foram abordados em profundidade aqui ou que talvez nós ainda tenhamos dúvida. E o calendário do PAF, as datas que já estão previamente agendadas para o ano que vem, disponíveis também através do endereço que está abaixo ali no site da nossa federativa. Então, esses dois endereços aí, meus amigos, para que a gente possa ter acesso à circular, que já foi compartilhada com todo o Estado, né? Mas aqui é mais um meio, mais uma forma de chegarmos até essa informação. E aqui o fluxo do nosso sistema, para a gente ter uma ideia assim da operacionalização via sistema PAF, não sei se foi o Vini ou se foi o Antônio que falou que não se faz mais isso através de planilhas do Excel, né? Pois é verdade, agora nós temos um sistema para fazer isso. E hoje de tarde a gente tomou contato com o estágio anterior à planilha de Excel, que era um rascunho em papel jornal, no PAF, tu vê, né? Quanta evolução, né? Para dar conta de mais de 300 treinamentos e mais de 50 atividades que estão disponíveis no nosso plano, nós realmente precisamos de um sistema. Isso nos dá transparência, nos dá segurança, nos dá qualidade do trabalho. Então, aqui nós temos esse esquema que está sendo projetado, o primeiro ator desse nosso processo, que é o presidente da União. Ele vai ter o acesso ao sistema do PAF para que ele possa solicitar os treinamentos que foram identificados dentro da sua união como necessários, dentro do aspecto da construção coletiva,
para que depois, mantendo a unidade de vistas e a construção coletiva e o paradigma de rede, que o presidente do CRE possa saber disso também, né? Daqui a pouco nós temos muitas demandas de várias uniões do mesmo CRE, e ao invés de nós termos um NTE a nível de união, vamos ter um NTE a nível de conselho regional. Então não é um instrumento burocrático, centralizador, é usar a inteligência, os recursos que nós temos à nossa disposição para otimizar os nossos recursos e especialmente para aproximar, para unir os espíritas. E, finalmente nós chegamos na aprovação da nossa vice-presidente de unificação, e aí nós conseguimos fechar o ciclo de aprovação do nosso sistema PAF. Podemos mostrar o sistema, meus amigos? Por favor. Muito bem, então eu vou alternar a tela aqui rapidamente. Esse material já é bem conhecido, né? O pessoal que já faz agendamento já conhece bem, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui no nosso sistema paf.fergs.org.br. Essa é a telinha inicial do sistema do PAF. E um recurso interessante é a integração do login com o Google. Como nós já temos uma conta de e-mail institucional @fergs, que é operacionalizada pela plataforma do Gmail, nós podemos acessar o sistema do PAF usando o mesmo usuário e senha. Isso é uma facilidade, né? A gente não precisa estar guardando muitas senhas. Hoje em dia é algo que é bem dramático. Né, Vini? Às vezes a gente coloca a senha no telefone, não sabe a senha depois. Então aqui a gente tem a conta que nós vamos escolher para acessar. Como eu já acessei como presidente da UMI Santiago, já está disponível aqui para mim. Se eu não tivesse acessado, era só clicar ali em usar outra conta, colocar as minhas credenciais, né, o nome do e-mail, @fergs e a senha. Qualquer dificuldade nesse sentido, a gente tem à disposição os nossos companheiros da DTI. O Fabian pode nos ajudar, né, se alguém tiver alguma dificuldade de usuário e senha, dti@fergs.org.br ou através do WhatsApp do Fabian, né. Ou suporte@fergs também, né? Fergs. Bom, Suporte aí nós vamos DTI. selecionar a nossa conta e vamos entrar com ela. A partir daí eu já estou acessando o sistema do PAF com o perfil de presidente da União Municipal Espírita de Santiago. Então aqui nós temos as atividades de treinamento que foram solicitadas, algumas já foram executadas, outras ainda serão executadas este ano. Mas o nosso foco neste momento é esse botãozinho aqui, que estava escondido até ontem, né? Agora está à nossa disposição, que é nova atividade de treinamento. Então, agora que o presidente da União ele já sabe quais são as necessidades da União e já identificamos quais são os treinamentos que podem suprir essas demandas, nós vamos solicitar isso através do sistema. Nós vamos clicar naquele botãozinho, vai carregar a tela onde nós vamos preencher os dados dos nossos treinamentos, a solicitação dos treinamentos. Nós escolhemos a área, vou escolher uma área aqui muito bacana, que é formação de liderança. O coordenador é gente boa. Não que os outros não sejam, né, Vini? Eu tenho que limpar minha barra contigo depois que eu falei da tua senha do telefone. Então nós vamos colocar aqui o módulo 4, que é um módulo que certamente nós vamos pedir para a UMI Santiago no próximo ano. O local onde nós vamos realizar o Centro Espírita, por exemplo, Sociedade Espírita Jesus. O endereço, General Canabarro, 1172, cidade de Santiago. A data que nós vamos realizar, vamos colocar aqui dia 4 de abril de 2020, começando às 8h30, encerrando também no dia 4, às 17h30, para a gente ter bastante tempo de intervalo. Se nós tivéssemos aqui alguma dúvida, alguma questão para já pontuar para a nossa área, ou mesmo para as nossas lideranças, a gente pode colocar ali como uma descrição opcional, né? Ela é opcional realmente, eu não preciso fazer isso. Eu não vou concluir o cadastramento agora, porque isso a gente ainda está no processo de construção do nosso PAF, mas bastaria clicar em cadastrar, e a partir daqui nós estamos com
a nossa solicitação lançada no sistema. Neste momento em que a solicitação é lançada, o presidente do CRE4, no nosso caso aqui de Santiago, já é notificado por e-mail que existe uma solicitação da UME Santiago pendente. É importante também estar atento ao nosso e-mail, porque esse fluxo de comunicação que está acontecendo no sistema vai sendo informado através do nosso e-mail institucional. Quando o presidente do CRE autoriza, a nossa vice-presidência de unificação vai dar o seu aval também. Isso nos garante, além desse processo de construção coletiva e tudo mais que já falamos, a agenda comum, né, para a gente garantir que não vai ter colidência de datas, a possibilidade da constituição de NTEs regionais ou mesmo interregionais, enfim. Então é isso, meus amigos, o uso do sistema é este, bem simples, bem fácil. O importante mesmo é nós construirmos essa pauta de treinamentos junto com as nossas uniões, com os nossos conselhos regionais. Depois a operacionalização disso, como a gente conseguiu ver aqui em pouquíssimo tempo, é algo bastante simples, bastante objetivo, mas que nos garante transparência, segurança, para que no ano que vem a gente tenha realmente os nossos treinamentos. E isso, depois de aprovado, vai para aquela agenda que nós já referimos e que no slide anterior nós compartilhamos o link. Também existe a possibilidade, nesse fluxo de aprovação, identificando-se uma incompatibilidade de data, por exemplo, o presidente do CRE, ou mesmo a vice-presidente de unificação, pode rejeitar a solicitação. Claro que essa rejeição vem fundamentada, e aí nós podemos simplesmente alterar aquilo que precisa ser alterado para efetivar o nosso agendamento. Esse é, então, o nosso sistema do PAF, a funcionalidade de agendamento. Muito bem, então está à disposição já, né, liberado para os nossos presidentes de uniões e começarem a fazer o agendamento e, por via de consequência, o restante da cadeia também começar a atuar para nós, enfim, darmos início a essa construção. Na verdade, já demos início com a ausculta, né, a oitiva dos centros espíritas. Agora, mais a questão da metodologia no sistema, né, Maico? Exatamente. Posso fazer uma pergunta? Caso algum companheiro nosso tenha dificuldade com o seu e-mail institucional, porque nós vamos ter momentos de renovação, às vezes a gente enfrenta dificuldade como eu de utilizar o e-mail institucional, troco a senha, a quem ele recorre, a quem pede socorro. E também, aproveitando, amigo, embora não esteja diretamente conectado ao PAF, se lá no nosso CRE, na nossa UME, alguma casa espírita apontar que não consegue acessar o e-mail institucional, a quem ela recorre, a quem a liderança de unificação pode direcionar. Só para reforçar, porque a gente percebe que a gente está circulando em torno dessas ferramentas Sim. importantes, né? Então, nós temos à disposição a nossa área de TI, né? Nós temos o DTI, que é o Fabian, no e-mail dti@fergus.org.br. O e-mail do suporte é Beth me socorre aqui, que eu não recordo de cabeça. Suporte.dti@fergs.org.br. Então, E o último caso, a Claudete, o telefone da secretaria, 3224-1493, 051, com a nossa gerente administrativa, Claudete, né? Ou então o meu celular, 051 99304 9864. Que memória, hein? Pega o grito aí, qualquer um socorre, né? Excelente. Aí alguém pode perguntar assim, mas eu não sei a senha do e-mail, como é que eu vou mandar o e-mail? Daí manda do e-mail pessoal, não tem Manda do problema. e-mail pessoal, isso. Depois a gente ajusta. Ainda bem que tu avisasse, eu ia ficar sem dormir hoje com essa preocupação. Bom, meus amigos, essa é a nossa pauta de hoje, né? Falar de PAF, falar de NTE, conectar essas duas coisas, falar de princípios, falar de operacionalização e lançar oficialmente o sistema de agendamentos, abrir o sistema de agendamentos para 2020 a partir de hoje. E aí, a partir de agora, é dar continuidade a esse processo de construção que começou
no momento da publicação da circular, e para que nós possamos ter esse olhar atento, carinhoso com a nossa circular, ler com atenção, estudar isso dentro das nossas uniões, como nós já ouvimos das nossas lideranças em outros momentos, na importância de nós atentarmos para esse instrumento que é de suma importância para consolidar o paradigma de rede, para a construção coletiva, para o treinamento, a capacitação, porque tudo isso redunda em trabalhadores melhor preparados para atender, para esclarecer e para consolar aqueles companheiros que chegam ao centro espírita esperando encontrar lá espiritismo e que possam encontrar em nós bons servidores cristãos que possam atendê-los. Muito bem. Então, meus amigos, já estamos um pouquinho adiante da hora, né? Mesmo assim, ficamos à disposição para que, enfim, novas solicitações. Também temos o e-mail do Maicon, o redefederativo@fergus.org.br, que pode nos atender também em todas as demandas. Já vamos fazer as nossas despedidas, agradecer a todos vocês pela paciência, pelo carinho. Tivemos aqui, estamos com 26 né, acessos. E então, muito obrigada. Essa roda de conversa vai ficar gravada, vai ser editada e colocada depois na Wikifergus para consultas posteriores. Um grande abraço, que Jesus abençoe a todos. Vou pedir, então, ao nosso pessoal que faça suas despedidas breve e o Vinícius faça a nossa prece de encerramento. Nós agradecemos, então, o esforço, a disponibilidade e o compartilhamento que vocês vão fazer dessas informações para todos os nossos irmãos, toda a nossa rede aí, para que mais essa construção do PAF 2020 seja o mais ampla e participativa possível. Então, uma boa noite, fiquemos em paz. Que maravilha, meus amigos. Vivemos esse momento dadivoso do trabalho na Seara Espírita. Vamos então orar e dizer assim: Mestre Jesus, somos gratos pelos companheiros que outrora nos antecederam e teceram um caminho de trabalho sério, justo e nobre na seara espírita cristã no nosso estado. Te agradecemos, Senhor, os amigos espirituais que se desdobram em zelo em torno de todos nós, para que a obra do Cristo alcance o patamar que ela merece, estendendo luz aos corações que tanto sofrem na escuridão das paixões. Te agradecemos os companheiros que laboram conosco nessa grande colmeia de trabalho que é o movimento espírita. Daqueles mais silenciosos, anônimos, aos que estão mais à frente, todos eles. De mãos dadas somos todos uma grande família, caminhando na senda do progresso e instituindo as bases da fraternidade e da união, que serão um dia diretrizes seguras para a família humana inteira. Somos gratos, portanto, pelo movimento espírita gaúcho, nacional e internacional, essa grande rede de trabalho coletivo e impessoal, entregue à renúncia sob as diretrizes do teu Evangelho. Que essa gratidão preencha os nossos corações, trazendo-nos paz, saúde e ânimo para prosseguirmos, honrando o labor que nos conferes. Despede-nos sob a tua paz, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor.